A Guinness vai ter que criar um novo livro. Por quê? A Ucrânia continua realizando o impossível, quebrando recordes um atrás do outro enquanto a Rússia desmorona. Veículos são destruídos tão rápido que Putin nem imagina. Refinarias queimam em toda a Rússia enquanto a Ucrânia desencadeia um número recorde de ataques. Recordes permanecem e podem ser quebrados conforme a Ucrânia se fortalece. A Rússia detesta isso, mas não pode fazer nada. Vamos começar pelo recorde de logística, pois ele terá grande impacto nos planos de Putin para a ofensiva de primavera e verão. Segundo o relatório de 31 de maio da Euromaidan Press, a Ucrânia quebrou o recorde diário histórico de veículos russos destruídos. Esse recorde foi estabelecido em 29 de maio e é de 483 veículos russos. O Estado-Maior-Geral da Ucrânia detalhou em postagem no Facebook que esses veículos, carros, caminhões e transportadores de combustível operam atrás das linhas de frente para manter a logística russa. E só para acrescentar um pouco de insulto a essa grande derrota, a Ucrânia também destruiu 2 tanques russos e 7 de seus veículos blindados de combate. Pode-se dizer que o recorde é tecnicamente de 492 veículos destruídos. A Ucrânia aceitará 483. A Ucrânia quebrou esse recorde várias vezes em 2026, mostrando sua eficácia em causar danos de médio alcance à Rússia. No lado mensal, já podemos ver como a campanha da Ucrânia se expandiu. Em um relatório de 1º de abril, a mídia United 24 observou que a Ucrânia destruiu 3.545 veículos militares da Rússia em 31 dias. Naquele mês, a Ucrânia bateu seu recorde de 210 veículos destruídos em um só dia, em 27 de março. Avançando para maio, vemos que os números mais do que dobraram. O número diário divulgado é 2,3 vezes maior que o recorde de 27 de março, um feito notável para a Ucrânia. Porém, durante a produção deste vídeo, surgiu uma notícia de última hora. Se achou o dia 29 de maio ruim para a Rússia, a Ucrânia repetiu e encerrou maio com estilo. Em 31 de maio, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia divulgou novos números diários de baixas. Putin já estaria sentindo o golpe ao ver que a Rússia perdeu mais 1.560 soldados naquele dia. Mas se verificarmos rapidamente os números de veículos motorizados e caminhões-tanque, vemos algo notável: 524 perdidos em um único dia. A Ucrânia quebrou em 2 dias o recorde de 29 de maio, com 41 veículos a mais. Isso mostra que as perdas recordes de veículos russos em 29 de maio não foram isoladas. Elas fazem parte de um padrão que a Ucrânia cria de propósito e que você conhecerá em breve. Em maio, a Ucrânia quebrou seu recorde diário de destruição de veículos. Ela quebrou seu recorde mensal de destruição de veículos russos. O analista militar Alexander Kovalenko diz que a Ucrânia destruiu 7.704 veículos em maio, com o total provavelmente ultrapassando 8.000 até o final do mês. Mesmo se considerarmos que 7.704 será o número final, isso é 2,17 vezes maior do que vimos em março. E isso também contribui significativamente para o total acumulado de perdas de veículos da Rússia, que chega a 100.713 desde que Putin lançou sua invasão em fevereiro de 2022. Essa é uma aceleração tão rápida que deixaria o Usain Bolt orgulhoso. Como a Ucrânia vem batendo recordes de destruição de veículos por toda parte desde março, é quase como se houvesse algum tipo de campanha incentivando os operadores de drones ucranianos a atacar veículos russos logo atrás da linha de frente. Estamos sendo sarcásticos. Existe sim uma campanha, e ela até tem um nome: Programa de Bloqueio Logístico. Em 27 de maio, o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, anunciou o lançamento oficial do Programa de Bloqueio Logístico. Os detalhes explicam por que a Ucrânia agora bate recordes na destruição de veículos russos. Mikhailo Fedorov criou o programa para enviar mais recursos às unidades que atacam a logística russa atrás das linhas de frente. Na primeira fase, o programa vai entregar 113 milhões de dólares às brigadas que destruírem depósitos russos, rotas de comando, linhas de suprimento e ativos logísticos como veículos. As transferências de dinheiro já tinham sido feitas quando Mikhailo Fedorov anunciou o programa. 2 dias depois, um novo recorde foi batido. Coincidência? Achamos que não. Na segunda fase, o Ministério da Defesa da Ucrânia quer abrir um sistema centralizado de licitações para adquirir sistemas de ataque de médio alcance que permitam quebrar esse recorde. Essas licitações devem gerar resultados até o verão, e isso se somará ao fato de que a Ucrânia já quadruplicou a destruição da logística e infraestrutura militar russas na retaguarda imediata nos últimos meses. Este é um dos desenvolvimentos operacionais mais significativos das últimas semanas. Formaliza o que a Ucrânia busca: ataques em larga escala, mais ambição,
e destruição total da logística russa em um nível inimaginável para Putin. O programa de bloqueio logístico já resultou em um recorde 2 dias após ser oficializado. E estamos dispostos a apostar que o recorde já insano de 29 de maio será quebrado em algum momento num futuro muito próximo. Por enquanto, estamos vendo o impacto no terreno de várias maneiras. Há o impacto direto, é claro. Hoje em dia não é preciso muito esforço para encontrar veículos russos queimando no chão. O principal indício das ações da Ucrânia é o fechamento do corredor terrestre entre a Crimeia ocupada e Donetsk, devido a ataques ucranianos de médio alcance que destroem muitos veículos russos. A estrada Manhush-Badiansk está fechada desde 31 de maio, mostrando que a Rússia nega acesso às vias ocupadas até para sua própria população. O tráfego desviado usa uma rota alternativa na costa, que logo se congestionou. Segundo a Forbes, a Ucrânia intensificou ataques em todos os territórios ocupados do sul, com mais de 125 ataques ao corredor terrestre entre Crimeia e Donetsk. Ainda não há confirmação oficial de outro recorde, mas a escala desses ataques em relação ao que vimos antes indica que sim. Não é coincidência que a Ucrânia tenha feito o que a Euromaidan Press chamou de show de fogo, nesse trecho fechado da rodovia, destruindo caminhões-tanque, caminhões e um reboque dias antes. Trechos de estrada entre Budiansk, Zankoy e Melitopol também foram alvo. Estes são apenas alguns exemplos. Se fôssemos listar cada ataque ucraniano, passaríamos o dia todo, dado o recorde deste mês. Enquanto veículos russos queimam e a logística é destruída, os verdadeiros problemas para Putin surgem na linha de frente. A logística falha causa vários problemas às tropas, especialmente dificultando o envio de soldados russos à linha de frente. Segundo a Ukrinform, os ataques recordes da Ucrânia em toda a linha de frente e retaguarda dificultaram muito o transporte de pessoal russo ao fronte. O veículo destaca um relatório de 27 de maio do Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, que afirma que ataques de médio alcance estão ativamente dificultando a capacidade da Rússia de transportar pessoal para a linha de frente, assim como de abastecer e manter posições na linha de frente, o que reduziria significativamente o número de reservistas adicionais que conseguiriam chegar à linha de frente, onde poderiam impactar as operações terrestres russas nas condições atuais. Segundo o ISW, o uso estratégico de drones pela Ucrânia para destruir veículos e pontos logísticos garante vantagem tática em partes da linha de frente e prepara o terreno para contra-ataques brutais na primavera. Então, a ofensiva da Rússia está ficando mais fraca e suas defesas estão desmoronando. Também vai mal no transporte de combustível. Afirmamos que a Ucrânia destruiu caminhões-tanque no corredor terrestre entre Crimeia e Donetsk. Isso não é uma escolha aleatória de alvos. Em 22 de maio, o Moscow Times informou que autoridades de ocupação, apoiadas pelo Kremlin na Crimeia, tiveram que racionar gasolina em Sebastopol, após uma série de ataques ucranianos a ativos logísticos. Com as novas restrições, cada cidadão pode comprar no máximo 20 litros de gasolina por veículo ou recipiente, cerca de 5,2 galões. A medida ocorre enquanto o processamento de petróleo nas refinarias russas caiu para 4,69 milhões de barris por dia, outro recorde, o nível mais baixo desde 2009. A Ucrânia pode estar ligada a isso. Vamos explicar como outro recorde ucraniano influencia nos graves problemas de gasolina na Crimeia. Isso mostra a ampliação do alcance da Ucrânia na retaguarda russa. Tudo isso afeta o transporte de tropas e a chegada de combustível aos civis em lugares como a Crimeia. Mas o maior desafio de Putin está na linha de frente. Soldados russos morrem em número recorde, principalmente devido à campanha ucraniana contra a logística russa. Já falamos bastante sobre a Ucrânia bater recordes de baixas mensais em 2026. Tanto em março quanto em abril, a Rússia perdeu mais de 35 mil soldados. Não temos os números de maio no momento da criação deste vídeo, mas é bem provável que sejam ainda maiores do que os que vimos nos 2 meses anteriores. Será mais um recorde quebrado, sem surpresa. Em 29 de maio, a Al Jazeera informou que o fraco desempenho da Rússia e a estratégia ucraniana triplicaram as perdas russas por quilômetro quadrado conquistado na Ucrânia. Em 2025, a taxa era de 67 por quilômetro quadrado. Agora são 179 russos mortos ou feridos para cada quilômetro quadrado que a Rússia conquista na Ucrânia. Recordes estão sendo batidos à custa de sangue. E há mais. Já citamos Sebastopol e seus problemas com gasolina. Assim como em todas as outras questões que destacamos para a Rússia até agora, nada do que está acontecendo na Crimeia é coincidência. É o resultado direto de a Ucrânia quebrar ainda mais recordes.
Antes disso, se você quer esse tipo de análise da guerra na Ucrânia, inscreva-se no The Military Show. Explicamos tudo assim semanalmente. Então, os problemas com a gasolina e o outro recorde. Você provavelmente já consegue adivinhar o que vamos dizer em seguida. Em maio, a Ucrânia atacou mais refinarias e instalações energéticas russas do que nunca, causando graves problemas para Putin no setor de combustíveis. O comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, Robert Brovdi, divulgou no Telegram as conquistas ucranianas nos ataques a refinarias em maio. Em maio, o pássaro ucraniano amante da liberdade declarou a maioridade de 18 anos para a indústria de refino de petróleo dos ocupantes, afirmou Brovdi de forma teatral. A Ucrânia atacou pelo menos 18 refinarias e instalações russas de processamento de energia em maio, algumas delas atingidas várias vezes por sanções aéreas ucranianas. Brovdi até fornece uma lista: Moscou, Saratov, Tuapse 5.0, Volgogrado, Yaroslavl, Novorossiysk, Grozovaya, Syzran, Kostovo, Ryazan, Taman, Pan, Kirish, Samara, Yaroslavl, LV, LVDs, Primorsk, Taganrog, Astrasan e as usinas de processamento de gás de Orenburgo, diz Brovdi. Contamos 19 nessa lista, e você poderia até argumentar que são 23 se contarmos cada um dos ataques em Tuapse separadamente. Os ataques foram mais do que 1 ou 2 drones atingindo telhados. Eles foram eficazes e devastadores. Brovdi afirma que mais da metade das instalações de sua lista teve que suspender operações em maio, o que nos mostra que a Ucrânia não está apenas atingindo instalações de energia, mas está atingindo partes críticas dessas instalações que precisam ser reparadas. Antes que a Rússia retome a produção de mais derivados de petróleo, que pode vender ou enviar às linhas de frente. Brovdi deixa isso claro em mais uma declaração dramática. Esfaquear o antílope dourado do petróleo é o principal objetivo, pois cada barril desse líquido preto vira Shahids, Calibers e Iskanders, e voa, voa, voa. Maio trouxe o clímax recordista para uma campanha contra a energia russa que já dura há muito tempo. Em relatório de 22 de maio, o Kyiv Independent afirmou que a Ucrânia havia atacado refinarias russas 158 vezes até então. Esse número já deve estar acima de 160 agora, e só vai aumentar. 24 das 33 principais refinarias da Rússia foram alvo, a maioria com ataques repetidos, e a Ucrânia conseguiu atingir todas as refinarias de petróleo localizadas na parte europeia da Rússia. Aquelas mais distantes também vão se tornar alvos em breve, já que a Ucrânia desenvolveu a capacidade de bater recordes de distância junto com recordes de volume de ataques. Vamos falar disso em breve. A Ucrânia não dá sinais de desacelerar a destruição do petróleo e gás russos. Em 1º de junho, o Japan Times noticiou que drones ucranianos atingiram alvos por toda a Rússia na noite anterior, como uma estação de bombeamento de oleoduto, depósito de combustível e a refinaria de Saratov. Você deve se lembrar dessa refinaria como a segunda da lista que Brovdi compartilhou. Isso já são pelo menos 2 ataques que Saratov teve que suportar em maio. Essa refinaria também não fica perto da Ucrânia. Os drones precisaram viajar 700 quilômetros para alcançá-la, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O grande destaque foi o ataque à estação de bombeamento de petróleo na região de Kirov. Os drones da Ucrânia percorreram 1.300 quilômetros para realizar esse ataque. Não é um recorde. O ataque mais longo da Ucrânia na guerra foi de 1.750 quilômetros. Isso mostra que a campanha de drones da Ucrânia vai além da linha de frente da retaguarda russa na Ucrânia ocupada. Isso ocorre em todos os lugares, pois os drones ucranianos atingem cada vez mais longe e com mais força do que nunca. O impacto é evidente, especialmente na Crimeia, onde civis sentem a guerra não por mortes ou ferimentos de drones, mas pela falta de combustível causada pela escassez provocada pela Ucrânia. A crise de combustível e os ataques de drones vão se expandir, enquanto a Ucrânia mantiver a pressão. No entanto, a maior perda para Putin vem do impacto que os ataques recordes da Ucrânia estão causando na capacidade da Rússia de exportar combustíveis e derivados. Em 1º de junho, a Reuters informou que a Rússia proibiu exportações de combustível de aviação até 30 de novembro. Isso mostra que a Rússia está sendo forçada a tomar decisões difíceis. O país precisa vender combustível, pois a tributação do petróleo e derivados mantém bilhões de dólares no caixa de guerra de Putin. Porém, esse combustível também é essencial na linha de frente. Sem combustível de aviação para pilotos russos, os ataques de longo alcance à Ucrânia cessam. Se tirar isso dos compradores estrangeiros, o dinheiro some. De todo modo, o resultado é igual. A máquina de guerra russa enfraquece. Essa é a genialidade da estratégia ucraniana. Ataques recordes de drones a instalações de energia russas têm impacto evidente.
Sobre drones, temos outro recorde para compartilhar. No dia 27 de maio, a United 24 Media revelou que a Ucrânia havia estabelecido outro recorde com um ataque de drone FPV diferente de qualquer outro lançado durante a guerra até agora. Drones FPV se espalham pelas linhas de frente. São drones de curto alcance, normalmente operando entre 15 e 20 quilômetros, essenciais para as zonas letais criadas pela Ucrânia, nos arredores do território que a Rússia busca conquistar. As limitações de alcance desses drones ficaram no passado. Segundo o analista militar Serhiy Stanenko, a Ucrânia realizou um ataque com drone FPV que percorreu 102 quilômetros em territórios ocupados. Isso significa que até a média distância está sendo atingida por um drone FPV. E a Ucrânia conseguiu sem usar um drone-mãe para aproximar o drone do alvo. A United 24 Media afirma que o novo recorde mostra o avanço da Ucrânia em energia, navegação e estabilidade de controle de longo alcance em drones FPV. E só para deixar o ponto ainda mais claro, o alvo desse voo recorde do drone FPV foi o veículo russo. Um recorde quebrado para ajudar outro que logo seria batido. A Ucrânia coleciona recordes como um millennial que descobriu o vinil. Com drones FPV com alcance de até 100 km, a Ucrânia ampliará as zonas de abate e aumentará os ataques à retaguarda imediata russa, agravando os problemas que Putin já enfrenta ao tentar impulsionar a ofensiva de primavera e verão da Rússia. Vamos encerrar com uma coda. O único recorde que a Ucrânia não quebrou em maio foi o de ataque de longo alcance, como já mencionamos. 1.750 quilômetros é uma marca impressionante de se superar, a ponto de parecer um objetivo impossível, mas não é. Em um relatório de 30 de maio, o Euromaidan Press revelou que a diretoria principal de inteligência da Ucrânia informou que agora tem acesso a drones capazes de percorrer até 3.500 quilômetros. Isso mostra que não só a Rússia europeia está em risco, até regiões distantes como Krasnoyarsk, na Sibéria, viraram alvos. Isso é uma afirmação de capacidade, não um alcance de ataque já comprovado. Mas a Ucrânia tem o hábito de cumprir o que afirma ser capaz de fazer. Fique atento. Logo podemos noticiar que a Ucrânia superou seu recorde de alcance de 1.750 quilômetros. Putin só pode assistir enquanto a Ucrânia bate recordes e destrói a logística russa. Já falamos da ponte terrestre para a Crimeia. Os ataques que a fecharam fazem parte da estratégia mais ampla da Ucrânia para recuperar a Crimeia ocupada, após mais de uma década de controle ilegal russo. Quer saber mais? Então, confira nosso vídeo onde entramos em mais detalhes sobre o que a Ucrânia tem feito e por que isso é importante quando se trata de isolar a península da Crimeia. Mas antes de fazer isso, lembre-se de se inscrever no The Military Show, assim você pode acompanhar mais das nossas análises sobre uma Ucrânia ressurgente e sua estratégia para 2026 no enfrentamento com a Rússia. E como sempre, obrigado por assistir.